Bom dia, amigos, queridos amigos ouvintes da Mundial. Estamos dando início agora ao nosso programa Homeopatia, como sempre aqui às 9 horas da manhã, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Mundial, das 8 às 9, todas as terças-feiras, há 21 anos. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica homeopata, faço medicina chinesa, fitoterapia e o nosso programa sempre vai para o canal do YouTube. Hoje o nosso tema vai ser varizes. É um tema que eu já recebi alguns pedidos, muito frequente nas mulheres. Então, nós vamos falar sobre as varizes. Só quero lembrar que todos os meus CDs das aulas sobre medicina chinesa estão à disposição na farmácia Artesani à venda. Como vocês sabem, eu gravo os CDs nas minhas aulas e os CDs versam sobre os 5 órgãos, fígado, rim, baço, pulmão e coração, o emocional na medicina chinesa, a alimentação na medicina chinesa, que é um CD triplo, câncer e homeopatia, toda a nossa contribuição ao tratamento do câncer através do sistema imunológico, através de medicamentos homeopáticos, de fórmulas homeopáticas. Eu falo em detalhes, esse CD vende muito, hoje os casos de câncer são múltiplos. Eu vou preparar um programa só sobre câncer e as questões emocionais relacionadas ao câncer. Hoje a gente sabe que muitas questões emocionais, dependendo do tipo de conflito e de trauma emocional, pode desencadear alguns tipos de câncer. Eu prometo gravar um programa, falar aqui na rádio só sobre câncer, item por item, de cada um dos tipos diferentes de câncer. Desde o câncer de mama e de próstata, que são os mais comuns, também de intestino, pulmão, enfim. E tentar relacionar, explicar para você o tipo de trauma emocional que pode levar a esses desarranjos celulares. Mas todos esses CDs estão à venda na farmácia Artesani no 3097 9900. 3097 9900. Muito bem, mas o tema de hoje são as varizes, muito frequente nas mulheres, é mais comum varizes na mulher do que no homem, tem um caráter hereditário, é muito comum numa família, várias pessoas ou várias gerações de pessoas com as varizes. E o que são varizes? Na verdade, varizes são as veias das nossas pernas, dilatadas e deformadas. Isso pode levar a uma visualização. Quando você olha para a perna, você pode ver pequenos vasinhos, pequenos vasinhos azulados ou cor púrpura, meio avermelhados, uma pele seca e nas varizes mais antigas e mais dilatadas, você tem uma agravação do retorno venoso e a coloração da pele fica meio ocre, meio marrom. Os sintomas em geral são dor e inchaço nas pernas, cãibras, peso, sensação de peso, de dormência nas pernas. Então aquelas pernas pesadas, você anda ou fica muito tempo em pé, parada no mesmo lugar, as pernas vão inchando e vão pesando. E quando você se movimenta, parece que você está puxando uma bola de chumbo nas pernas. É preciso que vocês entendam que o nosso coração bombeia o sangue, e esse sangue vai pela artéria aorta, é um sangue oxigenado que caminha para as artérias até os nossos pés. O retorno desse sangue, que já é um sangue venoso, vai voltar pelas veias das pernas. Então, o sentido das veias das pernas é drenagem no sentido do pé para cima, para a virilha, do pé para a virilha. Nesse caminho dessas veias, as safenas, as tributárias e outras mais superficiais, mais profundas, existem válvulas dentro dessas veias. E para que serve a válvula? O sangue sobe pela veia, passando o limite da válvula, a válvula fecha para que esse sangue não retorne para os pés. Então, o que são as varizes? É a incompetência dessas válvulas.
Então, o que que acontece? O sangue chega, o sangue arterial oxigenado chega até os pés, e na hora que ele volta, essa válvula não estando competente, o sangue fica estagnado naquele lugar, não é impulsionado para cima ou até retorna para os pés. Então, na medida que essas veias vão se dilatando, a tendência é essas válvulas ficarem completamente incompetentes e esse sangue retorna e incha aquelas veias, e preenche aquela veia, e dilata aquela veia com aquele sangue estagnado. Isso são as varizes. Então, a válvula não funcionando, ela leva a um processo de estase, de inchaço e de alteração da sensibilidade da cor da pele a médio e longo prazo. Quando é que isso piora? Piora muito na gestação, obviamente, porque a mulher com aquela volume uterino aumentado, ela vai comprimir os vasos da pelve, né? E aí vai engurgitar o sangue mais para baixo. Então, existe um peso do bebê em cima dos vasos ali da bacia, da pelve, do quadril, e isso faz o retorno venoso ser diminuído, né? Na TPM, todos os meses, quando as mulheres vão menstruar, naquela época da TPM, existe uma estase de sangue. A gente sente que está inchada. Isso é muito comum. Tem mulheres que sentem mais, tem mulheres que sentem menos. Uma outra coisa importante é o uso de pílula anticoncepcional. Aumenta, sim, as varizes, né? Meninas que não tinham varizes, moças novas, começam a tomar pílula, começam a aparecer vasinhos superficiais que estouram, que viram hematomas, começa a doer as pernas. Então, isso é indicativo de parar com a pílula. Parar com a pílula, porque senão não tem... E assim, existem estágios das varizes, né? Então, as varizes começam, em geral, na parte superficial da perna. Às vezes, você cruza a perna naquela região onde um joelho encosta com o outro, na parte externa da perna, aparece um conjunto de veinhas, chamam aranhas, né? Parece umas aranhinhas, uns vasinhos pequenos vermelhos, e esses vasinhos já são as pequenas varizes, só de fazer o contato diário do cruzar das pernas, né? Evitar ficar muito tempo sentada, né? Ou ficar em pé parada. Então, sempre tem que estar movimentando. Se você é uma dona de casa e fica muito tempo na cozinha, ali, na pia, no fogão, vai até a sala, volta, vai dando umas voltas para ativar essa circulação. Ficar muito tempo em pé, parado, é ruim. Por exemplo, vendedores de lojas que ficam muito tempo em pé, sempre que não tiver cliente, começa a andar na loja para fazer circular esse sangue. Esse edema, quando ele é persistente e começa a atingir as veias, a dilatação das veias mais profundas, pode levar à úlcera varicosa, que é uma úlcera crônica na perna, de difícil cicatrização por falta de oxigenação mesmo, né? Por estase do sangue ali. Essa coloração das pernas é uma coisa muito, muito frequente. A coloração ocre escura naquela região da perna, principalmente ali para baixo, quase chegando no tornozelo. Bom, então, os cuidados, né? O que se recomenda? Caminhar para estimular a formação das novas veias, para aumentar a circulação. Evitar ficar de pé parado, levantar as pernas para cima sempre que possível. Então, se você trabalha em casa, sempre trabalhar no computador colocando as pernas para cima. Coloca uma almofadinha, uma banquetinha embaixo da mesa, coloca os pés para cima. Você é dona de casa, à tarde, coloca os pés para cima, né? Sempre tentar facilitar o retorno venoso colocando os pés para cima. Eu sei que ninguém gosta de usar, mas a meia elástica é fundamental para não deixar progredir a dilatação das veias, as varizes. Então, o uso de meia elástica. Essa meia elástica não é chegar na loja e comprar meia elástica. O ideal é passar pelo médico vascular, ele vai dizer que tipo de meia é melhor para você. Em geral, são as meias de média compressão, mas as meias devem ser compradas de acordo com o tamanho da sua panturrilha, com a altura da sua tíbia, né, com a largura do seu tornozelo. Então, as meias têm várias medidas de meia.
né? E aí você vai nessas lojas ortopédicas e você pede a meia, o vendedor vai medir a sua panturrilha, medir o tamanho da sua tíbia e te vender a meia que foi prescrita para o médico na sua medida. Isso faz uma enorme diferença, porque às vezes você vai e compra uma meia curta, mais apertada, aperta demais, você não consegue usar, joga fora o dinheiro de comprar meia. Então, quando você tira a medida da sua perna, a meia fica muito mais confortável, né? Tem meias que são de tecido mais artificial e tem meias mais algodoadas, que não trazem tanto calor para a perna. Atenção nas pessoas que têm úlcera varicosa, o uso da meia pode não ser interessante porque vai abafar a úlcera e vai diminuir a possibilidade dela cicatrizar. Então, nesses casos, aí já são casos mais avançados, as pessoas já têm mais idade, é muito mais importante o repouso do que propriamente o uso da meia. Nas pessoas que têm varizes crônicas, levantar o pé da cama, né? Botar um pedaço de madeira nos 2 pés da cama para dormir com as pernas um pouco mais para cima. Andar a pé é fundamental. Em quem já tem as varizes mais adiantadas e que já tem as veias assim, evidentemente dilatadas nas pernas, cuidado para não ferir, não bater. A dona de casa às vezes se fere muito e se acontecer dessa veia abrir e sangrar, imediatamente levanta as pernas para cima e comprime aquela região. Amarra uma faixa com algodão bem forte, mas bem forte mesmo, e fica com as pernas para cima para diminuir o sangramento. Quando parar de sangrar, mais tarde, tenta lavar com água e sabão e fazer um curativo compressivo para que ela não volte a sangrar, né? Ou limpar com água oxigenada e fazer um curativo compressivo para ela cicatrizar. Essas varizes dilatadas e antigas, elas costumam inflamar, é o que a gente chama de flebite, né? A flebite pode levar a um problema de coágulo naquela região. E aí as coisas podem ficar muito sérias, né? Uma flebite que não foi tratada, que não procurou um médico para tratar. E que médico você vai procurar? O cirurgião vascular, que é o especialista em varizes. Esse coágulo pode ir para o pulmão e aparecer uma embolia pulmonar e pode ser fatal. Então, varizes, gente, não é brincadeira, tem que tratar, tem que fazer repouso. Essas veias já dilatadas, muitas vezes, depois de uma sequência de cirurgias, elas não têm mais possibilidade de serem operadas. Porque eu sempre falo, é como se tivesse um rio. Esse rio está ali, passando aquela corrente de água. Aí esse rio tem uma grande cheia, se dilata, e aquela água, se você vai, corta o rio, tira o rio, né? Tiram as varizes na cirurgia, a água tem que passar. E ela vai o quê? Pelos afluentes do rio, e com o tempo vai alargar também os afluentes do rio. E aí você vai, tira o afluente do rio, faz uma segunda cirurgia. O sangue tem que retornar, ele vai dilatar outras veias. Então, quem tem essa propensão de dilatar a veia, vai dilatar sempre, né? É uma questão genética, hereditária. Por isso que cada vez que é proposta uma cirurgia, nos casos mais avançados é proposta cirurgia, recomenda-se que depois da cirurgia a pessoa comece a fazer caminhadas frequentes diariamente. Porque se você caminhar, você vai fazendo com que o teu organismo forme vasos novos e não dilate aqueles que existem, mas que encontre fluxos de saída do retorno venoso em outras regiões da sua perna, né? Não só naqueles vasos que já existem. Senão eles vão se dilatar de novo e você vai cair numa segunda cirurgia. E hoje a gente tem visto meninas de 25, 26, 28 anos, mesmo sem tomar a pílula, já com proposta de cirurgia. Então, eu acho que antes de partir para uma cirurgia, é exercício físico e caminhada, né? Para poder desenvolver vasos colaterais, novos vasos, neovasos, para poder fazer um retorno do sangue melhor. Se você ficar com a perna endurecida, você sentir que a perna é endurecida, aí você senta, põe as pernas para cima e aquela posição
não aliviou aquela batata da perna muito dura, vá para o médico imediatamente. Então, você pode estar tendo uma trombose, uma trombose venosa. Às vezes a trombose é pequena, a perna fica apenas endurecida. Se por outro lado você estiver com uma dor intensa, dor muito intensa e contínua na perna, mas é uma dor, gente, é dor de isquemia. Você pode estar tendo uma trombose arterial, não só venosa. É urgência médica, é pronto-socorro no ato. Então, a perna ficou dura, de uma dor forte, intensa, alerta, de uma hora para outra. Você já tem varizes, você já está acostumada com aquela dor, aquele peso na perna. Eu não estou falando daquela dor que fica inchada, que tem peso na perna, que parece que está carregando chumbo nas pernas. Eu estou falando daquela dor aguda, aquela dor intensa, aquela dor contínua e que não melhora quando a perna está para cima, nem, em posição nenhuma, vá para o hospital. Isso pode ser uma trombose e você vai precisar ficar internada, tomar anticoagulantes e tal. Úlceras. É muito comum numa situação de varizes crônicas, o retorno venoso é tão difícil, a oxigenação da perna lá embaixo é tão difícil, que quando a pessoa dá uma batidinha, às vezes bate uma vassoura, um móvel na perna, forma uma ferida que não cicatriza. São as úlceras varicosas. E se a pessoa ainda for diabética, mais difícil ainda para cicatrizar essas úlceras, né? Existem hoje clínicas de curativos para esse tipo de coisa. Existem muitos avanços na medicina para fazer colágeno, para fazer fibrina, para fazer com que aquelas úlceras se fechem. Não adianta ficar colocando erva, cataplasma de erva. E olha que eu faço fitoterapia e eu sei que pode contaminar aquilo e virar uma erisipela. Erisipela é grave, é uma inflamação do subcutâneo naquela região, onde você tem um forte rubor, muito vermelho, inchado, e a erisipela é grave, muitas vezes precisa de internação para tomar penicilina na veia, né? Porque a erisipela, que é aquela vermelhidão que aparece na borda da ferida, numa extensão grande, e incha e lateja muito, dói, a erisipela pode ser uma porta de entrada por uma septicemia, por uma infecção generalizada e pode levar à morte. Então, erisipela é sinônimo de antibiótico. Não fique tentando tratar úlceras com plantas, porque podem contaminar e virar uma erisipela irreversível, né? Então, esses curativos têm que ser completamente estéreis e com produtos de cicatrização potentes. E hoje existem esses produtos, não é a minha especialidade, mas o cirurgião vascular, em geral, eles encaminham para as clínicas para a pessoa ir lá fazer curativo. Às vezes a pessoa vai todo dia, na primeira semana, fazer curativo, só para o especialista, a enfermeira, que sabe manipular aquilo bem naquela ferida, e depois ensina a pessoa com os produtos para fazer em casa, alguém da família faz essa limpeza e essa desinfecção da ferida para ela poder cicatrizar mais rápido. Evitar excesso de peso. Então, se a pessoa tem muito peso, é óbvio que vai ser muito mais difícil para as pernas. O peso vai fazer inchar as pernas, vai piorar o retorno venoso. Então, cuidar do peso. Para quem tem problemas de varizes, tem que se manter magro, né? Evitar os hormônios, eu já falei. Os tratamentos, né, da medicina alopática. Daqui a pouco eu vou falar da medicina chinesa e dar algumas dicas. Quando as veias são superficiais, o que se faz é escleroterapia. Então, vai lá e queima os vasinhos. Em geral, são com substâncias com alto índice de glicose, né? Então, vai lá e seca as veias, né? Vai no vascular, no consultório mesmo, e aí, em algumas sessões, ele vai pegando as veinhas superficiais e vai secando as veias. Quando as varizes são maiores e mais profundas e já tem todo um tratamento clínico que não deu certo, aí é cirurgia, né? Aí são as cirurgias para evitar o quê? As flebites, as tromboses, é para isso que se faz a cirurgia, né? Mas para não chegar nisso, então eu vou dar as dicas, além das que eu já dei, de caminhar,
né? De não ficar parado muito tempo no mesmo lugar, de não ter um peso alto, né? Então, tem as dicas aqui. Mas vamos falar um pouco da medicina chinesa. A medicina chinesa deixa eu falar um pouco do diagnóstico. Como é que se faz o diagnóstico de varizes? Primeiro, olhando, fazendo a inspeção da perna. E o segundo, o exame é Doppler, ultrassom com Doppler dos membros inferiores, da parte venosa, e muitas vezes o médico pode pedir também da parte arterial, tanto das artérias quanto as veias. Esse é o exame que é mais usado pelos vasculares para avaliar principalmente a parte mais profunda, as veias mais profundas da sua perna, que não são visíveis a olho nu. Na medicina chinesa, o que a gente sabe é que existe uma estagnação de energia nos meridianos que passam ali pela perna. Às vezes é no meridiano do fígado, que sobe ali da perna, do estômago, do baço, do rim, que são os meridianos que têm passagem ali pelas pernas. Então, estagnação de energia significa o quê? Que vai estagnar sangue. Porque se a energia que movimenta o sangue para, a energia não impulsiona o sangue para. Para onde? Nos canais, e essa parada pode fazer enfraquecer aquelas válvulas e dilatar essas veias. Então, essa é uma das questões. Por isso que a acupuntura ajuda muito nas varizes, porque vai estimular o retorno venoso melhor daqueles meridianos. Vai tonificar o rim, principalmente. Porque existe uma ligação direta da energia baixa do rim, porque o rim rege os vasos das pernas, né? Mas não é só o rim, principalmente o baço. A fraqueza da energia do baço é responsável pela sustentação do nosso corpo. Então, o baço, ele sustenta os órgãos, ele sustenta o nosso corpo em pé. As vísceras são colocadas e os órgãos para cima. Então, é responsável pelos tecidos, né? O baço. Então, se você tem uma fraqueza da energia do baço, você tem uma certa umidade, essa umidade fica dentro dos seus vasos, as paredes desses vasos ficam extremamente finas e frágeis, escapa o sangue com facilidade. Então, a falta de tonificação do baço, você perde a tonificação também dos vasos da perna. Então, se uma pessoa tem esses dois meridianos, o qi do rim baixo e o qi do baço baixo, a tendência é muito grande de ter varizes, né? De não fazer esse retorno venoso correto. É porque o baço, ele estimula os vasos a contraírem, as veias se contraírem para impulsionar o sangue para cima. E se o baço está fraco, as paredes dos vasos são flácidas e não tem esse impulso do sangue de volta, né? Dos pés para cima. Então, isso é muito importante na medicina chinesa, a gente dá muito valor para isso. Então, o tratamento na medicina chinesa, acupuntura, fitoterapia para o baço, para o rim, para ativar a circulação. Aí vai depender do pulso, da língua, da história, da quantidade de vasos, do exame do Doppler dos membros inferiores, que eu sempre peço para os meus pacientes que têm varizes, para eu avaliar a quantidade de vasos. E o que a gente prescreve de fitoterapia? A gente prescreve muito castanha da Índia, que é uma fitoterapia muito interessante, né? Cápsulas de 200 miligramas, uma vez por dia, 2 vezes por dia. A rutina também, às vezes a gente monta fórmulas com a rutina, que também age no endotélio, na parte interna dos vasos. Do ponto de vista da homeopatia, fórmulas que a gente usa, amamelis. Eu não costumo receitar chá de amamelis, a folha, porque eu acho tóxica. Mas na homeopatia diluída, é muito, muito usado amamelis CH6, aésculos, que é a própria castanha da Índia. Na homeopatia a gente prescreve aésculos. E tem alguns venenos de cobra, e são vários os venenos de cobra que a gente usa dentro da homeopatia. Ninguém vai morrer tomando veneno de cobra homeopático, mas os venenos tradicionalmente funcionam muito bem para ativar a circulação do corpo. Dentre eles tem a própria laquesis, o crotalus, vípera. Então são medicamentos que a gente vai escolher na hora, de acordo com a história e a idade da pessoa, para saber qual que ela pode tomar dentro de uma fórmula de homeopatia para circulação. Mas o que mais a gente usa mesmo é a amamelis e o aésculos.
Dentro das pomadas, eu costumo fazer pomadas com a Mamelis. A Mamelis é um tônico do sistema venoso, que eu dou tanto por boca, como homeopatia, como pomada. E eu criei uma pomada, vou dar uma dica para vocês, que é Essina. Essina é a Aesculus, que é a castanha da Índia. Eu coloco lá na pomadinha mais ou menos 0,2% da Essina. Tintura mãe de Era com H, 5%. Tintura mãe de Amamelis, também com H, 5%. E tintura mãe de Arnica, porque a arnica, ela não deixa formar hematoma, trombo naquela região. E assim, e põe lá umas 100 gramas de creme de base, né? A base do creme. Então, vou repetir. O Aesculus, que é Essina, 0,2%. Tintura mãe de Era, 5%. Tintura mãe de Amamelis, 5%. Tintura mãe de Arnica, 5%. Esse é um creme que você vai passar nas pernas todo dia à noite. As pessoas que têm úlcera na perna não podem passar esse creme em cima da úlcera, né? Porque não é adequado. Vai fazer o curativo de acordo com o vascular. Muito bem, mas assim, se você tem varizes, tem as pernas cansadas, você na hora de dormir, deixa esse creme na tua cabeceira, você vai passar o creme nas duas mãos e fazer uma massagem dos pés até a virilha, puxando a circulação para cima. Puxando a circulação para cima nas duas pernas e procura não levantar mais. Ou se for levantar, só no meio da madrugada para urinar. Deixa um paninho ali, você enxuga a mão desse creme e vai dormir, né? Para não ter que encher, porque você vai massagear as tuas pernas. Olha, você vai subir aí umas 10 vezes do tornozelo até a virilha em cada perna, para massagear bem esse creme, para ele penetrar bem, tá? Então, essa é uma boa dica, dá um bom descanso para as pernas. É isso que eu tinha para dizer hoje sobre as varizes. Eu sou a doutora Ana Clélia, eu sou médica homeopata. Todas as terças-feiras eu estou aqui. Visitem o meu canal no YouTube, doutora Ana Clélia Matos, Facebook, doutora Ana Clélia Matos. Curtam, compartilhem, escrevam. E às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque é muita coisa, mas eu respondo. Então, eu quero agradecer a todos a audiência. Hoje nós falamos de varizes, né? Que é um assunto muito importante, comum. Eu acho que eu consegui esclarecer todas as dúvidas de vocês. A semana que vem eu volto atendendo o público, vou atender mais pessoas ao vivo na próxima semana. Eu quero desejar um ótimo dia para vocês, um excelente resto de semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.